da Venezuela, Jefferson Soteldo. Olha o Soteldo, jogada de circo ali. No segundo tempo, o Santos já estava vencendo. E aí o pessoal do Vasco perdeu a cabeça. Tava pedindo pra tomar butinada, né? Não é. Necessidade. Ó, gente, Santos e Vasco era o jogo dos desesperados. Os dois times estão brigando para ficar na primeira divisão no ano que vem. Ou seja, o clima era tenso. E só com 9 minutos, Marcos Leonardo caiu na área depois dessa dividida com o Puma Rodrigues. Em campo, Anderson Daronco não deu. Bom, aí o VAR chamou, ele foi rever e... Ele aponta o pênalti! Marcos Leonardo bateu o pênalti e fez 1-0. Gol! Vai, Peixe! Só que o Vasco estava bem no jogo. Verratti quase empatou. E de um escanteio para o Santos surgiu o empate. O Verratti atrapalhou o chute do Kevson. Aí o Peck arrancou com a bola. Parte com ela, o Peck invadiu a grande área, saiu cara a cara, tocou de lado o Verratti! Gol! 7º gol do Verratti pelo Vasco. Quando parecia que o jogo ia para o intervalo empatado em 1-1. Outro escanteio para o Santos. E desta vez o gol foi para o Santos mesmo. Rincon apareceu sozinho aos 45 minutos. Se a situação já era difícil, ficou ainda pior. Assim que o jogo recomeçou, o Zé Gabriel se enrolou com a bola. O Santos saiu em velocidade e o Marcos Leonardo bateu cruzado. E o Santos, num estalar de dedos, faz 2 gols na Vila Belmiro e abre 3-1. Foi assim, ó, rapidinho. Num estalar de dedos, o Vasco se enrolou e foi para o intervalo numa situação complicadíssima. Aí, no início do segundo tempo, Soteldo resolveu fazer aquela graça. Sebastião não gostou, chegou forte e a confusão começou. Clima muito quente na Vila Belmiro. Resultado, cartão amarelo para os dois, vermelho para o chileno Medel do Vasco. No lado do Santos, vermelho também para o Lucas Lima e para o Rodrigo Fernandes, que estavam no banco de reservas. Quanta confusão na Vila Belmiro, mais de 8 minutos de paralisação. O jogo recomeçou. O Vasco não conseguia reagir. E o Soteldo ainda fez um dele. É o 4º gol do Santos na Vila Belmiro. Para consolidar o resultado que vai tirando o Peixe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Santos 4-1. E o Vasco em 16º na beira da zona de rebaixamento. Eu me sinto orgulhoso do equipo. Eu estou orgulhoso do time, de tudo que estamos fazendo. Nos últimos 4 jogos ganhamos 3 e perdemos 1. Vamos seguir lutando, ainda falta muito tempo. Sabemos que temos que corrigir alguns erros. Para o Vasco não voltar para a zona de rebaixamento, só se o Botafogo vencer o Goiás hoje no Engenhão. Seria então a união Bota-Vasco? Bom, esperemos, né? Tchau. Vasco, na próxima rodada, joga em casa. Vai receber o São Paulo, jogo no sábado. O Vasco que, obviamente, continua fora do rebaixamento. Hoje, depende se o do Goiás não ganhar do Botafogo, né? Se o Goiás ganhar do Botafogo, o Vasco volta para a zona... Um empate entre Goiás e Botafogo também, porque o Goiás tem a mesma pontuação do Vasco. O empate entre Goiás e Botafogo também devolve o Vasco à zona de rebaixamento. Exatamente. Já teremos Renato Ruel, vamos falar do pênalti marcado a favor do Santos, em cima do Marcos Leonardo. Toda a confusão
ali que começou com aquela jogada do Soteldo, daquela gracinha em cima da bola, jogadores expulsos, o gol anulado do Santos, era para ser anulado? Estava na mesma linha ou não estava? Tudo isso já, logo depois do seu comentário para fechar. Marcelo Fernandes provavelmente efetivado e uma semana de tranquilidade para o Santos e de preocupação para o Vasco? O Santos tratou, né, esse jogo como praticamente uma final de Copa, né? Deu para ver todo o preparo psicológico, né? Teve palestra do Oscar Schmidt, por exemplo, né? Você teve promessa de um pagamento de bicho, né? Para você ainda motivar ainda mais a equipe. E o jogo pedia esse ambiente. O torcedor entendeu isso, uma atmosfera que favoreceu muito o Santos hoje dentro da Vila. O torcedor, de novo, deixando muito claro, né, que está sempre junto ali nos momentos complicados. Mas eu também estou na linha do Pedro. Eu acho que você tem uma melhora, você tem uma unidade, você tem um time mais competitivo, você tem um time que tem mais qualidade quando você tem disponível um Soteldo, quando você tem um Rincon e um Jean Lucas, o Marcos Leonardo ali. Só que no primeiro tempo, né, a gente via um Santos com problemas, principalmente para controlar e ser um time mais equilibrado. Estava espaçado, não estava pressionando muito, o Vasco teve muito campo. No segundo tempo, aí eu acho que o Marcelo Fernandes foi muito bem em fazer o que o jogo pedia. Você tinha um 3-1 a seu favor, não tem para que você correr risco. Joga a pressão para o outro lado, entrega essa bola para o Vasco com muita dificuldade para ter o meio campo, para conseguir ser criativo. E aí o Santos teve diversas oportunidades para acelerar, para buscar o contra-ataque. E aí eu acho que o Marcelo Fernandes foi muito inteligente em fazer esse tipo de estratégia na segunda etapa. De ponto positivo, principalmente a questão psicológica desse time. Porque você ganha 2 confrontos diretos, como eu falei no meu primeiro comentário, e respira um pouco. A briga vai ser até o final, não só do Santos, do Vasco também, tijolo por tijolo, está tudo muito embolado, né? Mas hoje é um resultado merecido dessa equipe do Marcelo Fernandes, principalmente pelo segundo tempo inteligente que conseguiu executar. Muito bem, vamos falar de arbitragem? Tem muita coisa para a gente falar sobre arbitragem nesse Santos 4, Vasco 1 na Vila Belmiro. Por isso, Renata Ruel está conosco neste Sport Center. Tudo bem, Renata? Boa noite. Tem trabalho hoje. Tem trabalho sempre para Renata. Sempre, toda semana é assim, né? Boa noite, Abel. Boa noite, Fê, Pedrozinho, fã de esporte. Toda semana é assim mesmo. Ontem não foi muito diferente, hoje também não. E é uma arbitragem que dá trabalho. E eu vou assim, nós temos alguns lances para analisar, nós temos polêmicas aí para falar, mas eu vou começar definindo a arbitragem como uma arbitragem desastrosa hoje do Daronco no campo, no jogo da Vila, no geral, no contexto geral. Desastrosa, Renata? Desastrosa. Desastrosa, sim. E assim, Abel, não querendo influenciar, mas meio que já influenciando, eu vou falar que eu nunca vi o Cristiano Ronaldo encarando o árbitro, brigando com o árbitro. Depois que eu vi o Daronco pitando o jogo do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo indo para cima do Daronco, falei, é sinal que a coisa tá feia mesmo. E para mim hoje é isso. A gente tem aqui logo o primeiro lance, que é a questão do pênalti. O que eu acho importante a gente ver aqui, ó. O posicionamento do Daronco. Você tem a jogada aqui, ó. Daronco. Com poucos jogos, Galarza já vem chamando a atenção no futebol da Argentina. Sobre esse atleta em específico que está emprestado, vamos estar também comentando, por isso se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida em mais este vídeo que se inicia. O jogador que pertence ao Vasco, Matias Galarza, foi emprestado recentemente ao Tajeres, equipe da Argentina. Ele, em pouquíssimo tempo pelo futebol de lá, já vem chamando a atenção da imprensa local. Jogou apenas 2 jogos pela equipe da Argentina e já marcou um gol. Vem inclusive sendo bastante elogiado pela forma que tem atuado por lá e também tem gerado muita expectativa pelos torcedores e dirigentes da equipe argentina. Na minha concepção, o Galarza é um jogador que sempre teve muito potencial, no entanto, não teve demonstrando, ao menos na temporada de 2023, um futebol tão agradável como o torcedor esperava que ele pudesse estar contribuindo com a equipe. E você, torcedor vascaíno, que avaliação faz sobre o jovem Galarza? Comenta aqui abaixo a sua opinião, se inscreva, deixe sua curtida e vamos todos juntos dialogar.